Interessante a música que a gente acabou de cantar, né? Fala que Jesus, o amigo verdadeiro, é aquele que a gente tem conhecido na vida dos nossos irmãos, né? Então, estar no culto, ou estar, né, com os irmãos aqui cultuando, é um investimento no nosso tempo, né? Pensando que nós não somos suficientes sozinhos, então estar aqui é admitir isso diante de Cristo, né? Pensar que nós precisamos de Cristo, especificamente na vida dos nossos irmãos, né? Então, Jesus está presente conosco, inclusive na vida e na presença dos irmãos, né? Então, eu não sou suficiente sozinho para estudar a palavra, não sou suficiente sozinho para louvar a Deus, para congregar, né? Então, essas coisas, nada se faz sozinho, se faz em igreja, né? Então, que você tenha hoje, né, decidido vir, por mais que eu sei, né, que domingo é o dia do descanso, domingo é, né, várias coisas, é o do dia da Fórmula 1, sei lá o que mais, futebol, jogo de Grêmio tem hoje, né? Então é dia de várias coisas, né? Mas o domingo, né, não é o dia do descanso, não é o dia do cristão, mas é o dia do Senhor. Então que a gente esteja de fato, né, entregando e dedicando esse dia para o Senhor. Então você fez uma boa escolha, uma boa decisão de estar aqui conosco. E agora nós vamos abrir a palavra de Deus e continuar o que a gente tem visto em Atos, né? Como que a coisa vai se desenvolvendo ao longo da igreja. E que você vê que o maior desafio de Atos é que os discípulos levem a igreja adiante, mas da forma correta. Então existem várias formas de se levar igrejas adiante, né? A gente tem visto pelo Brasil aí igrejas indo adiante, se desenvolvendo e crescendo, né? Mas da forma certa, infelizmente, são poucas e exige uma dedicação especial e diferenciada dos ministros, né? As pessoas que ministram a palavra, as pessoas que lideram, mas também dos membros, né, de cada igreja. A gente vê aqui os discípulos como esses membros, né, como essas pessoas da igreja, todas elas que aparecem, em ter que tomar decisões corretas e fazer aquilo que é certo. Nós vamos começar vendo hoje, né, orando com um coração fiel, capítulo 12, nós vamos ver um bom pedaço. O texto de hoje ele é mais comprido, a gente vai correr um pouco mais no texto, sem grande explicação, até porque a história meio que fala por si só. Eu vou lendo a história e vou pontuando algumas coisas. Minha sugestão é que você esteja com a sua Bíblia, né? A gente tem visto aqui na versão NVI, sempre a versão NVI ela é mais interessante quando você vai ler histórias, né? Quando você vai pegar uma história da Bíblia para ler, a versão NVI vai ser a de leitura mais fluente, assim, você vai ter uma leitura mais fácil, porque é com menos termos difíceis, ela é um pouco mais explicada. A versão NVI, que é o que a gente está usando aqui no livro de Atos, para ver. Nós vamos ver sobre o primeiro personagem que vai aparecer é o tal do Herodes, né? Diz ali no comecinho do versículo 12, assim, nessa ocasião o rei Herodes. Então, de acordo ali com tudo que estava acontecendo, né, nós vimos que Paulo mudou de vida. Então, Saulo, né, até esse momento ele era Saulo mudou de vida, mudou de alguém perseguidor da igreja para alguém que agora iria edificar a igreja, mas ele está num período ali de agora de aprendizado. Ele meio que soube um tempinho da história de Atos, né, como a história de Atos vai se desenvolvendo, ele soube um pouco, ele vai ficar ali sendo ensinado e discipulado pelos discípulos mais antigos, conhecendo mais acerca de Cristo, e ainda está aí na proeminência de Pedro, ainda esses caras estão aparecendo, mas daqui a pouco vai ser, daqui para frente, né, daqui a alguns capítulos para frente, vai ser só Paulo, né, só Saulo que vai ser o protagonista aqui do próximo período, né? Mas até aqui a gente tem visto algo que tem acontecido. Nós estamos aqui mais ou menos pelo ano 45, o cálculo que se faz é que esse ano aqui é o ano 45, quando essas coisas começam aqui a acontecer, principalmente porque agora vai vir uma perseguição que parte de Herodes. Tá? Quem é esse Herodes? Né? Esse Herodes aí aparece várias vezes na Bíblia, né? Aí uns vão pensar, não, Herodes é o cara que perseguiu as criancinhas na época de Jesus, né? Mandou matar todas as criancinhas, tanto que, né, Jesus com os pais dele se mudaram para o Egito, lá foram para uma região distante. Esse é Herodes, né? Perseguiu a Cristo. Aí depois Herodes vai crucificar a Cristo, né? E agora Herodes aparece de novo. E a resposta é que esse Herodes não vive para sempre. Tá? Não é o mesmo Herodes. Herodes não é um personagem
Aqui, nessa narrativa bíblica, ele é 3 personagens. Porque Herodes é um cargo, é um título, como fosse, né, um governador. Né? Então, o rei governador daquela região. Ele não é nem o rei de Roma, que seria, né, os romanos. Nessa época era o rei Augusto. Você deve ter ouvido falar, né? César Augusto. César também, né? César também é um título. Então, é o César Augusto, vai ter outros Césares que vão aparecer. Então, esses nomes aqui são dados, né? É um nome barra título, né? Então, esse Herodes que vai aparecer aqui hoje, ele é o neto do Herodes o Grande. Então, Herodes o Grande, ele fez grandes construções, foi ele que começou aquela construção do templo, foi ele que fez essa cidade aqui, né? A cidade de Cesareia de Filipe, essa daqui. Então, essa cidade, essa aqui é uma reconstrução de desenho, né? Ele fez grandes construções, aquele Herodes, o vô, né, da época que mandou matar Jesus Cristo quando era criança, quando perseguiu as crianças, na época do nascimento de Jesus Cristo. Então, esse rei Herodes, o avô era o Herodes o Grande, ele é conhecido assim na história, Herodes o Grande. Ele dominava sobre toda uma região, inclusive a região da Judéia, que era uma região não desejada. Os reis daquela época, né, o reino de Roma estava dividido entre subgovernadores, né, tinha César, que era o grande, e aí tinha subgovernadores, e esses governadores, então, eles tinham regiões, né, e o melhor para eles era tentar subir, né, tentar pegar regiões melhores. E esse aqui caiu numa região que ninguém queria muito na época de Roma ali, que é a região da Judéia. Para eles não interessava tanto quanto a Grécia, quanto a própria Itália, né? Nessa época eram regiões para eles vistas como melhores. E aí o que acontecia então? Quando eles conquistavam novas regiões, eles faziam capitais que eram mini-Romas. Se você olhar esse mapa aqui, eu sei que está meio pequeno, né? Mas você tem alguns ícones romanos que você vai encontrar em Roma, né? Como, por exemplo, tem um teatro romano, lá em cima tem como fosse um coliseu, né? O anfiteatro grego. Tem o templo aqui, o templo de Augusto, né? Que era o César, né? Que era o governante dessa época. O templo era dedicado, então, não a uma divindade, mas essa divindade do rei. E você vê, é uma cidade bacana, bem construída, murada. Tinha o aqueduto, eu vou mostrar daqui a pouco uma foto, né? Esse aqueduto ele existe ainda até hoje. Tem pedaços do Fórum, que é a praça central da cidade, também existe ainda. Tinha a residência do Herodes, era nesse local aqui, e aqui tem uma piscina, que até hoje também tem remanescências dessa piscina, e tinha também o hipódromo, que é o lugar das corridas de cavalo, também existe até hoje. Esse não vai ter foto aqui, mas no primeiro dia, quando eu passei aquele videozinho, se vocês lembram, aparecia uma pista, uma cancha de corrida, né, de cavalos, era o hipódromo deles lá na época. Esse aqui é o aqueduto, depende de quem vai falar, né, é onde corria a água, ela vinha a água de outras regiões, e como aqui é a região litorânea, né, ela descia, ia descendo por esses aquedutos, em alguns lugares ele era aberto, em outros lugares ele era fechado já com canos. Então, construções foram incrivelmente bem feitas, né, que resistem aí até hoje. Isso é tudo escavações. Isso aqui é uma área bem especial em termos de escavações, porque são da época de Cristo e ficaram até bem conservadas. Essa aqui é a parte da piscina, você vê ainda a piscina ali da casa do Herodes, né? Aqui tem um mosaico que foi aí desenterrado. Aqui é uma parte do fórum, ali da parte central da cidade. Você vê que é um lugar bem bacana, aparentemente é um lugar até legal para ir visitar. Esse aqui é o Teatro Romano, né? Ele é quase na beira-mar, eles usam até hoje esse teatro, fazem apresentações. Se você já assistiu o Yanni, que é aquele violinista famoso, as apresentações de violino, tem um show que ele faz nesse local aqui, que ficou bem famoso esse show dele, tem DVD para comprar, do Yanni lá em Cesareia de Filipe. Aqui, de novo, o aqueduto, né? É interessante porque essa questão do Herodes, né? Quando os nossos antepassados cristãos, quando eles liam a Bíblia, eles não tinham essa informação sobre
essa questão dos Herodes, né? Então, às vezes as pessoas olhavam e pensavam, mas esse Herodes aqui quantos anos esse cara está no governo, né? Dá o mesmo nome, né? Então, por conta de descobertas arqueológicas, e essa aqui é uma delas, né? Fala ali do Herodes Tiberium, dá para ler sobre Tiberium, né? O Herodes Tibério, então ele foi um desses Herodes, essa pedra foi encontrada que conta a cronologia dos Herodes, né? Como que foi sendo feito, então isso se descobriu depois, é um achado mais recente, né? Então aquelas pessoas, às vezes antigamente tinham que olhar para a Bíblia e crer pela fé que aquilo ali era verdadeiro. Nós hoje não precisamos de tanta fé assim, porque a gente tem algumas respostas arqueológicas para alguns fatos, como por exemplo, essa questão do Herodes. Mas tem outras coisas que nós temos que crer pela fé, que de fato foi assim, porque nós não vamos ter comprovação para tudo. O interessante é que toda vez a Bíblia se comprova sendo verdadeira. Cada achado desses comprova que a Bíblia realmente é verdadeira. Então, existe um ponto, né, de equilíbrio onde nós temos que ter fé e crer. Nós vamos ver, por exemplo, uma ação miraculosa, um milagre que aconteceu no texto de hoje, e esses pontos a gente não vai encontrar um achado arqueológico, tal. Nós vamos ter pessoas que escreveram sobre isso, como, por exemplo, é o próprio relato bíblico, que é alguém escrevendo sobre o que aconteceu naquela época. Então, o livro de Atos é isso, é um relato de Lucas. Lucas começou a escrever sobre os acontecimentos dessa época, e esses relatos, então, eles permanecem até hoje. Diz assim, então, nessa ocasião, naquele tempo, tudo isso que estava acontecendo, o rei Herodes, a gente viu aqui quem é esse Herodes, né, o perseguidor ali dos judeus que vai surgir nessa época aqui. Lembra que ele é o avô de um perseguidor, e acontece que esse Herodes, então, ele tinha que governar sobre os judeus, e para governar, você tem que ter um certo apreço do povo. Se o povo não gosta de você, o que acontece? Né? A gente viu com a Dilma há pouco tempo atrás, né? Enquanto o povo aguentava a Dilma, foi, né? Mas chegou um ponto que ninguém mais aguentava a Dilma, né? Então o povo se voltou contra, você não tem como governar quando está todo mundo contra você. Então o que o Herodes faz? Ele tenta ser um populista. O Herodes avô tinha sido um populista nas construções, das grandes construções, voltou a construir o templo, que era algo que os judeus desejavam. Então ele fez coisas boas pelo povo, para que o povo amasse ele e ele conseguisse governar. Se ele não conseguisse governar, o que acontecia? Ele caía em descrédito com César. E ele ia para uma região ainda pior, porque se não consegue governar nem a Judéia, né, então vai para outro lugar. E estava tendo uma insurgência nesse momento aqui. Os judeus dessa época, né, aqui uma coisa extra-bíblica quase, né, está acontecendo nesse mesmo período, mas não tem aqui grandes relatos sobre isso, mas estava começando a ter uma revolta dos judeus contra os romanos novamente. Isso tinha acontecido há cerca de 200, 300 anos atrás, antes disso aqui. Foi o período que a gente chama período interbíblico, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, onde surgiram lá os macabeus, o período dos macabeus a gente chama. Esses macabeus foram guerreiros judeus que lutaram contra os romanos para tentar libertar o povo judeu. E aqui estava começando a se juntar de novo um povo que era revoltoso contra Roma. Eles queriam ter o próprio reino deles de volta. A gente vê isso nos relatos aqui dos discípulos, porque alguns dos discípulos, eles eram zelotes, fala lá, né? Esses zelotes, eles eram revoltosos, judeus contra Roma. Eles queriam libertar, eles queriam restituir o reino a Israel. Esse é o desejo deles. E alguns até acham lá no começo que Jesus vai fazer isso. E eles se juntam com Jesus pensando, esse aí vai ser o rei, e nós vamos agora, né, descer a lenha nos romanos. Então eles estão tentando fazer isso, já não mais aqui em Atos, né? Em Atos os discípulos já perceberam que a história é outra, né? Nós vamos libertar as pessoas dos seus pecados, essa é a verdadeira liberdade. Mas os judeus não perceberam isso, né? Então os judeus, eles estão querendo se libertar de Roma e querendo matar os cristãos, percebe isso? Eles querem se libertar de Roma e matar os cristãos, que estão surgindo no meio deles. E aí Roma, então, quer fazer o quê? Não, vamos fazer amizade com esses caras aqui, e para fazer essa amizade, o que nós vamos fazer então? Nós vamos matar esses cristãos também. E ali começa então a perseguição oficial. Os romanos, que não tem nada a ver, nada contra diretamente a igreja, mas eles começam a perseguir os cristãos, porque isso agrada os judeus. Olha o que ele vai dizer ali. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja.
com a intenção de maltratá-los, né? Aparentemente prender não era suficiente, tinha que prender e maltratar. E ele fez também, né, versículo 2, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Então Tiago, esse Tiago que é o discípulo, né, ele sofre, é o primeiro a sofrer, né, como mártir, o primeiro a ser morto pelo governo romano aqui, oficialmente, né? A gente teve Estevão morto, mas foi pelos judeus, especificamente agora, então, alguém vai ser morto por Herodes, né? Vai ser passado a espada, né? Olha o que acontece, o Herodes, né, vendo que isso agradava os judeus. Os judeus, então, se agradaram disso, né? E aí é que nem aquele cara que faz uma piada, já viu aquele cara que faz uma piada, o cara não é bom de piada, mas ele faz uma piada e todo mundo ri, aí ele se empolga, assim, agora eu vou adiante com essa piada. E aí o cara desgasta a piada e ele vai prosseguindo, né? Que nem esse cara faz aqui, né? Vendo que isso agradava os judeus, né? Já que matar um agradou, então, né, ele vai prender agora também Pedro, né? Que tem uma certa proeminência entre os discípulos. Então ele prende Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Essa era uma festa que tinha na época dos judeus, a festa dos pães asmos também chamado, né? Festa dos pães sem fermento lá, que eles estavam, lembra, celebrando algo semelhante à Páscoa lá da época, que eles foram libertos do Egito, que tinha os pães sem fermento e tal, tudo mais. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere. Tu consegue ir passando, né? Conforme vai andando ali. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, né? Lançou ele preso, Pedro, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. Pensa se Pedro precisava 16 guardas para... Mas aparentemente isso agradava o povo, né? Tinha ali uma presença do Estado presente, é que nem quando você fica feliz quando você vê um monte de polícia, né? Um monte de polícia, você fica feliz que a presença do Estado está cuidando de você. Alguém está fazendo a segurança aqui para nós e por nós. Então eles juntaram ali uma quantidade ali de soldados para escoltar a prisão de Pedro. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Interessante que é algo semelhante ao que acontece com Jesus Cristo. A intenção aqui de Herodes é seguir os passos do pai dele, fazer talvez algo até semelhante com o que o pai dele fez com Jesus Cristo. Pedro, então, versículo 5, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Então, uma lição clara e óbvia aqui, né, da igreja, da ação da igreja, a forma como a igreja reage é decidindo orar por esse evento, né? Eles não fazem, aparentemente, passeatas, não se colocam em risco necessariamente, mas eles fazem algo que é mais forte do que uma passeata, que uma manifestação pública, mais forte do que tentar ir lá e brigar com Herodes, é orar intensamente a Deus pelo sujeito. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, então, seria na noite anterior ao julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, montavam guarda à entrada do cárcere. Então, aparentemente aqui, né, a gente tem uma quebra na esperança. Aqui, eu vou falar sobre isso, pode passar isso. Vai. Eu vou voltar nessa ideia. Pode passar. Agora vai. Desculpa. Entrada ao cárcere. Aparentemente aqui é o fim da esperança, né? Quando algo acontece que não dá para voltar atrás. Eu botei aqui o personagem que eu gostava na minha infância. Não sei quem de vocês assistiu esse programa aqui do Batman. O Batman ficou conhecido como Batman gordinho. Tá? Ele não é forte, saudável como os outros. Na época isso aqui era ser gordinho, né? Hoje ser gordinho já é diferente. O que acontecia no episódio do Batman dessa época aqui, que eu assistia na TV, eu tinha entre 3 e 4 anos, porque eu lembro que eu ficava em casa assistindo, e o meu irmão ia para a escola, e quando ele voltava, ele me perguntava, o que aconteceu com o Batman? A primeira pergunta que ele fazia, o que aconteceu com o Batman? E eu dizia, ele foi preso, né? Amarraram ele numa cama, ali é uma ratoeira gigante, parece. E era sempre assim, acabava o episódio, e ele estava preso de alguma forma,
e ele ia ser morto. O vilão ia matar ele de alguma forma terrível, né? Ali é uma ratoeira gigante. Então, se ele se mexesse, a ratoeira ia despedaçar ele lá. Então. E aí, sempre, todo episódio, parecia que assim, não tem mais esperança, né? Acabou, não tem o que fazer. Agora é o fim do Batman. Acabou o Batman. E eu com 13 ou 4 anos falava assim, não, chegou o fim, né? Acabou agora o Batman. Mas, né, o Batman sempre dava um jeito. Então tá ali ele em outra situação, onde ele foi amarrado, esse aqui tinha um machado que ficava em cima deles, que ia abaixando. E aí sempre assim, o bandido deixava ele lá e ia embora. Eu pensava, acabou. Tem outra que eles são colocados, isso aqui é uma espuma, sei lá, que é um teia de aranha que é para si. Então várias situações, tem a cadeira elétrica lá que vai, daqui a alguns minutos vai disparar a cadeira elétrica, vai matar o Batman e o Robin, né? E é o fim da esperança, né? Mas sempre então dava um jeito que no instante onde ele ia ser morto, ele conseguia escapar. Ele tinha alguma ideia, alguma coisa acontecia e o Batman sempre vencia. A gente vê que algo miraculoso é necessário nesse momento. Esse momento da história que a gente está aqui era preciso, era necessário que algo acontecesse. Pedro estava, diz ali, né, dormindo na noite anterior, 6, na noite anterior ao dia que Herodes ia fazer o julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. O que a igreja podia fazer? Você diz? Nada. Né? Não, eles podiam fazer muito. E eles fizeram. Eles se dedicaram à oração. E esse milagre que vai acontecer agora, ele é um milagre miraculoso. Por mais que pareça redundante isso, né? É um milagre que, né, ele não tem explicação. Né? Às vezes a gente quer tentar entender, e tudo a gente quer fazer de alguma forma explicável, e várias coisas na Bíblia têm explicação, mas tem coisas que simplesmente não têm explicação. A gente falou um pouco do Herodes, né? O Herodes, a gente tem uma explicação lá, e a gente consegue hoje montar a história dos anos. Esse Herodes viveu até de tal a tal ano, depois esse viveu tal. A gente consegue montar os Herodes e ver toda a questão histórica, quem que era o rei de Roma nessa época, como que a coisa acontecia. Mas tem certas coisas na Bíblia que simplesmente não tem explicação. Nem tudo na Bíblia é explicável. Ao contrário do que alguns teólogos até tentam fazer, né, tentar dar razão em tudo, encontrar razão e dizer, não, aqui foi um sonho, Pedro teve um sonho e conseguiu tirar as algemas dele lá durante esse sonho. Né? Então, são questões às vezes que as pessoas tentam explicar de forma plausível, mas tem certas coisas na Bíblia que simplesmente não são plausíveis e a gente tem que crer pela fé. E aqui o que vai acontecer é algo de fato miraculoso, onde o mundo espiritual age sobre o mundo natural. E você crer nisso é um ponto de fé. Eu não posso levar você e convencer você que isso é verdadeiro, apesar de que ainda existam, né, evidências de que isso de fato aconteceu, porque Pedro continuou vivo, Pedro fez coisas depois disso, existem evidências para o que Pedro fez depois, mas ainda assim, o 7 agora vai falar em aparecer um anjo. Né? Aparecer um anjo não é algo que acontece todo dia, não é algo que é visível o tempo todo, não é algo que nós vivenciamos, né, de forma prática, às vezes, no nosso dia a dia. E é algo que aconteceu aqui. Repentinamente, versículo 7, apareceu um anjo do Senhor. E uma luz brilhou na cela. Então, esse anjo apareceu ali. E esse anjo, né, é um anjo que brilhava, aparentemente, né, não tem grande explicação para isso. Simplesmente temos que crer na narrativa. Ele tocou no lado de Pedro, e o acordou. Esse tocou aqui, eu procurei qual é a palavra original, porque depende muito do tradutor, e você vê que em outras traduções vai ter outros termos que vai usar aqui, né? Se ele bateu, e a palavra grega é patasso. Ele tocou, ele deu um patasso, seria em grego, né? Talvez não um patasso que nem a gente hoje. Ele deu um patasso, e essa palavra vai aparecer de novo nesse capítulo. O patasso vai aparecer de novo, com outra tradução. Mas ele diz aqui que ele tocou, né? Então a gente não sabe com que intensidade que ele tocou em Pedro, mas foi aparentemente
o suficiente para acordar Pedro. Imagino que Pedro, cansado, precisava de um pataço um pouco mais forte para acordar nesse momento aqui. Eu, se estivesse no lugar de Pedro, odiaria, porque eu odeio ser acordado. A Ariane sabe disso. Ainda mais com um pataço. Então, não gosto de ser acordado. Estava até brincando que eu dormia muitas vezes nas aulas do seminário. E se tinha uma coisa que eu odiava era ser acordado, inclusive na aula. Odeio ser acordado. Mas nós estamos na aula, mas eu estou com sono. Uma reação natural do meu corpo. Então depois eu aprendi a tomar chimarrão, ajudou bastante. O anjo então disse, depressa, levante-se, disse o anjo. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Então, pessoas podem dizer, não, era uma algema velha, era uma algema enferrujada. Então por que não caiu antes? Por que Pedro não arrancou na hora certa? Então são questões miraculosas que aconteceram. Versículo 8, o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. A capa é uma capa de frio, e me siga. Então, se prepare. O que quer? Calce as sandálias, o que quer? Coloque o casaco, faça isso pela fé, porque algo aqui vai acontecer. E Pedro sabia que tinha ali fora 16 guardas, não era um guarda, mas tinha um monte de gente, tinha guardas dormindo do lado dele. E tudo isso então, o anjo aqui conduz Pedro simplesmente a crer. Existe um momento aqui na vida de Pedro onde ele simplesmente tem que crer, apesar de todas as circunstâncias falarem ao contrário, que ele não deveria fazer isso. As circunstâncias falavam para ele, não faz isso, se tu fugir da cadeia, vai dar ruim. Mas Pedro, pela fé, ele pega e faz isso. Ele coloca a capa, calça as sandálias, e saindo, aparentemente o anjo sai na frente, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Então é aquela questão, às vezes, que você faz meio acordado, meio dormindo, parece que tinha acabado de acordar no meio de um sono pesado, com um pataço aqui. O que está acontecendo e tal? Meio que parece uma visão, talvez meio amortecido a realidade. Ele simplesmente vai seguir essas ordens aqui do anjo pela fé. Existem momentos, às vezes, na vida, na nossa vida, que a gente está meio confuso, talvez como Pedro aqui, e aí é uma hora da gente escutar bons conselhos. E aqui o anjo veio com bons conselhos práticos de coisas que ele devia fazer naquele momento para ser libertado da prisão. Deus queria que ele fosse libertado e Deus foi lá e tomou uma ação. Mas Pedro tinha que tomar a sua decisão, se ele faria isso ou não. Então, pela fé, Pedro escolhe, ele decide escutar bons conselhos para não tomar decisões tolas. Muitas vezes na nossa vida é assim. Para que a gente possa tomar boas decisões, nós devemos escutar conselhos de pessoas mais maduras na fé do que nós, às vezes mais conhecedoras da palavra do que nós, às vezes pessoas que nos amam e que querem o nosso melhor mais do que nós mesmos. Então, na nossa vida, nós vamos escutar conselhos de várias pessoas em diversos momentos. Quais os conselhos certos a serem escutados? São aqueles conselhos que vêm enviados por Deus. E aqui, Pedro tem aqui alguém guiando ele, conduzindo ele nessa caminhada aqui para fora da cadeia. Passaram a primeira e a segunda guarda. Então, eles atravessaram, esses dois grupos de 4, passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. De novo, um evento miraculoso, não tem explicação. Várias coisas têm explicação, para isso aqui não tem. Portão de ferro que se abre sozinho, alguém já viu? Não, sua casa não é assombrada, nem nada assim. Então, as coisas, Deus até pode permitir que essas coisas aconteçam, mas isso não acontece com muita frequência. Os portões se abrindo sozinhos, mas esse se abriu. Esse se abriu por si mesmo, então passaram e saíram. Passaram e saíram foi no final do 10. Passaram.
Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então, Deus orientou Pedro até um momento e agora, então, tome as suas decisões, agora faça o que é correto, faça o que é responsabilidade humana. Então, 11, Pedro caiu em si. Ou seja, parece que agora ele acordou, e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava, que era a morte dele. Então ele falou: agora eu percebi que o que aconteceu foi um evento miraculoso, Deus enviou o anjo, me libertou, cuidou de mim, me tirou das mãos de Herodes e das mãos dos judeus. Aqui tem uma pergunta interessante para a gente fazer acerca disso. No começo do capítulo a gente viu que Tiago foi morto a fio de espada, e agora Pedro vai ser morto também, mas ele não é morto. Por que Pedro foi salvo e Tiago não foi salvo? Nós simplesmente não sabemos o porquê. Aqui a igreja estava orando por Pedro, de fato. Possivelmente, provavelmente a igreja também esteve orando por Tiago. Será que, às vezes a gente pensa, será que Tiago tinha algum pecado escondido? Alguma coisa? Será que Deus amava mais a Pedro? E aí a gente às vezes começa a confabular algumas coisas e começa a sair das verdades bíblicas em outros textos. Porque a gente não pode se concentrar somente num texto e tentar achar as respostas. E a grande resposta para as coisas na Bíblia e na nossa vida, que a gente não tem resposta, que a gente não sabe a resposta é porque Deus quis assim. Todos os grandes porquês, por que foi dessa forma? Por que isso aconteceu? Por que tal coisa está acontecendo comigo? E a resposta é porque Deus quis assim. Então, por que Pedro foi escolhido para continuar? E Tiago foi escolhido para ser um mártir? Porque Deus quis assim. Porque Deus queria ser glorificado da forma como ele desejava, através da vida de Tiago no seu martírio, na sua morte, e através da vida de Pedro na sua sobrevivência, pelo menos nesse momento aqui. Então Pedro possivelmente, provavelmente vai ser morto mais adiante, mas Deus ainda tem coisas para fazer através da vida de Pedro. A má teologia, o mau entendimento das coisas de Deus, nos traz grandes problemas para o dia a dia. Eu, como pastor, cada vez mais eu estou, na verdade, absolutamente convencido de que má teologia, ou seja, pensar errado acerca de Deus, ou acerca do caráter de Deus, ou acerca das coisas que Deus faz, pensar errado acerca de Deus traz mais dano para o cristão do que a própria perseguição, como era nessa época aqui. Então, a má teologia, o entender coisas erradas acerca de Deus, ou pensar mal acerca de Deus, traz muito mais dano para o cristão do que a própria perseguição. Porque Deus tem os planos dele e nós temos os nossos planos. E o plano de Deus, ele é maior do que os nossos. E ele é maior do que a percepção do que a gente acha que é melhor. A nossa percepção que é melhor que Tiago e Pedro tivessem sobrevivido. Essa é a nossa percepção. Isso é bem melhor. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era usar Tiago de um jeito e usar Pedro de outro jeito. O plano de Deus, ele se estabelece. Nós temos, às vezes, uma percepção do que é melhor, mas nós temos que cuidar, inclusive, para não julgar os planos de Deus e pensar, não, Deus é injusto. Porque isso já é má teologia. Porque um dos aspectos do caráter de Deus é que Deus é justo. Deus é justo, nós sabemos acerca de Deus. Mas quando nós pensamos, por que Deus permitiu que um morresse e outro não? Ou na minha vida, por que um parente meu morreu, por que tal pessoa que eu amo tanto morreu? Parece que Deus não é justo. Opa, existe ali, na minha mente, um erro teológico, um erro de percepção. Se eu penso que Deus não é justo, eu estou avaliando mal as coisas desse mundo, as coisas dessa vida. Então é uma percepção importante acerca de Deus, entender que Deus, ele controla a história. E ele permite que pessoas morram, ele permite que pessoas vão mal em alguma coisa, porque ele tem os seus intentos, as suas intenções sobre tudo isso. E nós não sabemos o que é melhor, porque nós não conhecemos o passado,
nós não conhecemos muito, até conhecemos um pouco do passado, um pouco do presente, mas nós não conhecemos nada do futuro. Mas Deus conhece essas coisas, e os planos de Deus se estabelecem, passado, presente e futuro. Pedro e Tiago, ambos sabiam do custo ao entrar nesse grande projeto de fundação da igreja. Eles sabiam os custos. Jesus já tinha advertido eles, né, que eles possivelmente pagariam com a própria vida. Então, Pedro e Tiago, no fim das contas, morreram por conta de ser alguém fiel a Cristo. Então, muitas vezes, né, dentro do cristianismo, a gente fica tentando fugir das consequências daquilo que Cristo falou que seria uma consequência. Ser perseguido é uma consequência. Ser perseguido é uma consequência de servir a Cristo. Você vai ser perseguido. Pessoas vão falar mal de você, pessoas vão reclamar de você, talvez um governo se estabeleça onde cristãos serão perseguidos, talvez, e não tem nada que você vai fazer se a vontade de Deus for essa. Se Deus quiser mostrar a sua glória através da mudança da sociedade. Percebendo isso, ele, Pedro, se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Ele chegou no meio da reunião de oração. Isso é bem interessante. Entrou Pedro lá, no meio da... Entrou não, né? Ele bateu na porta primeiro. Chegou na casa, onde o pessoal estava, bateu a porta do alpendre. Seria do muro lá, do muro ao redor da casa, bateu a porta do alpendre. E uma serva chamada Rode veio atender. Então parece que é uma família mais abastada. Está todo mundo ocupado orando. E a Rode, então, é que tinha que abrir a porta, né? E aí, vai abrir a porta nesse momento aí que estão perseguindo a igreja, tá louco, né? Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. E exclamou: Pedro está à porta. Pedro está lá fora, gente. Pedro está lá fora, né? Esqueceu de abrir, de tão animada que ela ficou e talvez no meio dessa perseguição, então, vai saber o que está acontecendo. Pedro está lá fora. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Existia uma época onde as pessoas pensavam que existia um anjo da guarda que acompanhava as pessoas o tempo todo. Você já deve ter ouvido essa expressão do anjo da guarda, como tivesse um anjinho do nosso lado cuidando da gente. E nessa época se pensava que esse anjo, então o que ele fazia? Quando a pessoa estava num perigo, o anjo se transformava na pessoa e a pessoa sumia. Então essa pessoa ela se passava o anjo se passava pela pessoa. Então ele era parecido fisicamente, inclusive. Então é por isso que eles falam isso, né? Isso não é o Pedro, é o anjo dele que está aí. É tipo assim, se é o anjo, então deixa lá fora, né? Assim, é até estranho, né? Mas é uma má teologia, e como eu disse, uma má teologia traz consequências. E a má teologia deles, acerca dos anjos, traz a consequência que eles não vão abrir o portão para Pedro. Uma decisão errada, baseada numa má teologia. Não existe esse negócio de anjo da guarda, desse tipo aqui. Mas Pedro 16, Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Ficaram perplexos por quê? Porque Deus, de fato, estava respondendo à oração deles. Eles estavam orando por isso. E eles ficaram surpresos que a oração foi respondida. Já pensou que legal? No meio de uma reunião de oração, que alguém está orando pela liberdade de alguém, esse cara aparece lá, deu certo. Mas ele, versículo 17, fazendo sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago, aqui é outro Tiago, e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Então, pela segurança dele, ele sumiu ali por um tempo. Ele vai aparecer de novo só em Atos 15, quando os líderes das igrejas vão se reunir. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Então, quando acordaram de manhã, os soldados ali, tudo, meu Deus, o que aconteceu, Até porque eles tinham responsabilidade diante disso. E a responsabilidade muitas vezes iria culminar em sofrer a pena que o apenado estava sendo condenado.
Então, se ele seria condenado à morte, quem ia ser condenado à morte ia ser os guardas que estavam cuidando dele. Fazendo, 19, uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Então, interessante a lei dos romanos, né? Até hoje a gente tem resquícios da lei romana nas nossas leis. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia. Cesareia é aquele lugar que a gente viu lá, né? Que seria a casa de verão, né? A casa de retiro dos monarcas, e permaneceu ali durante o tempo, né? Então, Herodes, como rei, o que ele fez? Foi descansar. Porque é isso que o rei faz, né? Ah, já me doei demais pelo povo, chega, vou descansar. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom, tinha uma outra guerra acontecendo ali na região. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Então aqui ele está dando um contexto histórico do que está acontecendo naquela região. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. E aí agora que nos interessa, versículo 22, nesse discurso, eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. As pessoas começaram a glorificar Herodes aqui como que Herodes fosse um deus, né? A gente viu ali, tinha um palácio e logo do lado do palácio tinha um templo, né, dedicado aos líderes romanos. E esses líderes dessa região, então, os líderes judeus, queriam que esse Herodes subisse na hierarquia, que ele conseguisse se tornar, né, como se fosse um presidente, né, alguém maior, e começaram a engrandecer esse cara, né, e esse cara, né, se ele fazia o bem para os judeus, é que nem a gente elege um vereador, né? Então, a gente coloca um vereador de Campo Bom aqui, o cara vai bem. O que a gente quer que agora esse cara faça, se ele vai bem? Gosta do povo de Campo Bom. Ah, vamos transformar o cara em deputado estadual, para ele falar bem de Campo Bom no estado, para que Campo Bom se dê bem. Depois disso, que a gente quer que o cara vire deputado federal, para ir lá para Brasília e falar, né, trazer coisas boas para Campo Bom. Assim seria uma sucessão, né, política. Então o povo começou a exaltar esse Herodes, e o Herodes começou a se achar o cara, e pensou, não, eu sou aqui um vereadorzinho, quem sabe eu não posso ser um deputado federal. Ele começou a se achar algo semelhante a Deus. Versículo 23, visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. A palavra feriu aqui, a palavra grega patasso também. Então, o patasso que talvez Pedro levou foi algo forte, né? Então, imediatamente o anjo do Senhor o feriu. Então, né, talvez ele teve ali uma ferida de alguma forma, e essa ferida virou vermes, pegou bichinho, e ele foi, né, comido por dentro, né? Uma morte nada boa, né? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Por que Lucas, que escreve aqui esse texto, por que ele quer mostrar, o que ele quer mostrar com esse texto, né? Então, Lucas quer mostrar com esse texto que Deus opera como Ele quer e onde Ele quer. Seja, né, alguém pequenininho lá, Deus opera na vida daquele lá. Pedro, nessa época, diante do reino, ele era ninguém. Mas o Herodes, que era alguém, ele também sofre, né, o pequeno e o grande estão ali, né, recebendo a influência direta de Deus. Agora, o que Herodes faz, e algo que é bem visível, né, ele tenta usurpar a glória de Deus. Coisas boas estavam acontecendo, e era por conta da mão de Deus que estava conduzindo isso. Herodes percebeu isso, olha, Deus está sendo bom comigo, mas agora o que eu vou fazer? Eu vou dizer, não, Deus sou eu, né? A coisa está dando certo porque eu estou indo bem, né? E ele usurpa a glória de Deus, que é algo que durante toda a Bíblia é condenado, né? Então, algo que é complexo é quando Deus nos dá uma missão, nós cumprimos a missão, fazemos aquilo que Deus quer,
e nós usurpamos a glória de Deus. Então, né, seria como, né, eu vou tocar violão aqui na frente, né, e eu sou ruim no violão, né, eu admito isso, vocês têm percebido, né, mas eu já dei uma melhorada, né, e aí, né, vou roubar a glória para mim, né, não, porque eu sou o cara agora, né, e agora eu vou me dedicar só para isso e tudo mais. Por quê? Esqueci a glória de Deus, né? Porque eu quero que as pessoas me vejam bem, porque eu quero que a coisa vá bem, porque eu quero que a igreja vá adiante e tudo mais, né? Glória para mim, né? Não, se eu não estou pensando na glória de Deus, assim como, né, Herodes não fez, e Herodes que era o grandão, Herodes que tinha tudo à sua disposição, o melhor sistema de saúde da época à sua disposição, né? Acabou sendo ferido e morto por vermes, comido por vermes, porque ele decidiu pegar a glória que pertencia a Deus. Então, aqui é uma consequência visível. Em Atos a gente vê essas consequências mais visíveis sobre essas coisas que estão acontecendo lá e que está sendo explicado, né, por que essas coisas acontecem. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Então, por mais que os líderes romanos tentassem segurar, por mais que os líderes judeus tentassem segurar, a palavra de Deus só continuava a crescer e a se espalhar, mesmo frente à perseguição. Então tinha uma perseguição que não era agora só mais dos judeus, mas era uma perseguição oficial do governo, ou seja, o exército romano estava à disposição dessa perseguição, e ainda assim o evangelho continuava a se espalhar. Tendo terminado, 25, último versículo, tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos, né, que vai ser uma continuação aqui. Aparentemente, né, nós temos aqui pessoas com missões diferentes. Pessoas, nesse texto, têm missões diferentes. Tem coisas que essas pessoas deveriam fazer. Nós temos a missão dos soldados lá na porta do cárcere, né? Qual que era a missão desses soldados? Era guardar Pedro. Eles eram capacitados, eles tinham provavelmente armas para fazer isso, tinham 16 sujeitos, né? Se cada um dormisse, né, em escala, a coisa podia ter funcionado melhor, mas quando é da vontade de Deus, não tem história. A missão, a vontade de Deus vai se estabelecer. E ela se estabelece porque Pedro também tinha uma missão. E Deus dá uma missão para ele. E ele cumpre a missão que Deus dá para ele. No caso aqui, ele tinha uma missão, umas coisinhas bem específicas. Por exemplo, calçar a sandália. Foi algo que foi ordenado pelo mensageiro do Senhor. Calçar a sandália, colocar o casaco e correr atrás dele. Pedro seguiu essa missão porque ele tem mais missões para resolver, para ir adiante, para fazer acontecer. Tanto é que o anjo, chega um momento que o anjo simplesmente some, e ele nem pergunta para o anjo, não tem tempo de perguntar, o que eu faço agora? Estou no meio da cidade agora, sozinho. Né? Então Pedro tem que tomar a sua decisão, sabendo o que Deus espera dele. Então tem coisas específicas que Deus vai dizer para nós, olha, faz isso, isso, isso. Isso é certo, isso você faz, isso aqui você não faz. Deus nos dá algumas coisas bem claras, mas tem coisas que Deus não deixa claro, que são decisões que a gente pode e deve fazer na nossa vida. Mas nós temos uma missão, nós temos um lugar aonde nós queremos chegar. Tem objetivos maiores de vida. A pergunta é, qual é a sua missão? Qual é o seu objetivo maior de vida? Já pensou se Pedro agora pensa, ufa, eu é que não me meto mais com essa galera da igreja aí, tá louco? Só arranjo confusão aí para mim, eu tô fora. Vou lá, vou fazer que nem o Herodes, vou ir para uma casa de praia, passar o resto da minha vida numa casinha na beira da praia, voltar a pescar, né? Pedro, vou viver da pesca, melhor coisa. Não, Pedro já sabe qual que é a missão da vida dele. É importante que nós saibamos qual que é a missão da nossa vida, para que nós existimos. Se você não sabe para que você existe, você está nessa vida em vão. Você está aqui só para cumprir tabela, né? Que nem ir para a escola só para comer o lanche, né? Aquela pessoa que não sabe para que vai na escola, só vai lá, come o lanche e volta para casa e nem sabe por que foi fazer na escola. Né? Mas nós estamos nessa vida com uma missão. Nós temos algo que nós queremos conquistar, coisas que nós queremos fazer, que devem ir além dessa vida.
Para um cristão, nossa missão é muito maior. É alcançar pessoas para Cristo e edificar a nossa igreja. Então esse tem que ser o nosso principal objetivo de vida. Então Pedro aqui ele não desiste, ele vai agora fazer o quê? Vai continuar, pregar a palavra e edificar a igreja, assim como ele já estava fazendo antes. Deus livra ele para que ele continue. Tiago estava fazendo isso, Deus não livra ele e ele para de fazer isso. E parece uma tragédia, mas Tiago vai desfrutar a glória eterna agora junto de Deus. Paulo vai ter a sua missão, Paulo agora vai entrar na história com tudo e ele vai começar a desenvolver a sua missão, vai começar a viajar com outras pessoas, vai levar, ele fala que já levou consigo João Marcos, e ele vai ensinar esses caras também a fazer missões. O próprio Marcos depois vai fazer o quê? Vai contribuir com a obra de Deus também, isso vai ir adiante, e a igreja vai adiante. Então, objetivos de vida, eles são muito importantes. É importante que nós estejamos hoje sabendo qual que é o nosso objetivo de vida. Eu falei algumas semanas atrás para vocês que o médico me desafiou. Qual que é o teu objetivo de vida? Ele falou para mim, ele olhou os meus exames lá e disse, na consulta agora, ele olhou e falou assim, cara, tu sobreviver é um milagre. E nós estamos todos vivos por conta de milagres de Deus na nossa vida. Tu ter sobrevivido é um milagre. Eu não sei qual que é o teu objetivo nessa vida, qual que é a sua missão. Mas se você não tem uma ainda, procure. Porque aparentemente Deus quer que tu continue vivo. Podia ter sido diferente. Podia ter sido como o Tiago bíblico aqui, que chegou o momento do desafio e ele não sobreviveu. Mas eu sobrevivi. E eu vou continuar nessa missão, porque eu sei que Deus tem isso para mim. Não é uma coisa assim, nossa, que grande obra, o Tiago. Mas eu sei que Deus tem coisas para mim, para fazer, e eu quero fazer isso da melhor forma possível. E esse é o meu desafio para você. Que você pense e repense qual é a minha missão. Qual é a minha missão? E se eu tenho uma missão, será que essa missão está ligada à missão de Deus? Porque senão ela é só a sua missão pessoal e particular. E isso, para Deus, não... Tá bom, você pode ter a sua missão, o seu grande objetivo de vida de ter, uma sala de TV bacana, uma família bonita ao seu redor, várias coisas que são legais, são boas, bacana, glória a Deus se você tiver essas coisas, várias missõezinhas que você pode ter, mas pense que existe uma missão maior, a qual Deus te quer trabalhando nela. Eu não sei qual que é, isso aí é entre você e Deus, mas eu quero orar por você, para que você esteja sabendo e aprendendo qual é essa missão para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo livro de Atos, obrigado por essa narrativa, essa história que nós vemos na Tua Palavra, nos ensinando sobre a missão, nos ensinando sobre objetivos de vida. Obrigado, Senhor, porque vimos hoje aqui um grande exemplo de algumas pessoas que tinham objetivos na vida e cumpriram, Senhor, esse objetivo e foram bem-sucedidos. Mesmo que depois eles vão ser mortos e tudo mais, a gente sabe que o objetivo de vida deles foi atingido, porque o Senhor é o Deus dessa missão. Nos ajude, Senhor, a encontrar qual que é a nossa missão para a nossa vida. Que nós estejamos buscando significado verdadeiro para a nossa vida. Que a nossa vida hoje, aqui, nessa cidade, vivendo aqui, Senhor, nesse local, seja uma vida devota à Tua missão, à Tua vontade e aos Teus desejos. Que nós possamos estar descobrindo, mesmo sendo já mais velhos, mesmo já sendo adultos, mesmo sendo já pessoas já experientes, nós possamos estar hoje descobrindo por que o Senhor nos quer aqui. Por que o Senhor nos mantém vivos? Por que o Senhor nos mantém aqui em Campo Bom, Senhor? E que nós estejamos entendendo a missão e cumprindo a missão que vem do Senhor. Por isso oramos, em nome de Jesus. Amém.